O que são os chakras? Eles realmente existem e, mais importante, qual é a lógica por trás deles? E como podemos usar esse conhecimento de forma consciente? E bom, para quem não me conhece, eu me chamo Lauri e hoje eu vou falar sobre um tema que na maioria das vezes as pessoas tratam de forma muito superficial, mas quando você entende de verdade, muda completamente a forma como você enxerga o seu corpo e a sua energia. A ideia é que com o tempo eu percebi que muito do que falam sobre os chakras hoje em dia é só a superfície da real essência que essas tradições antigas realmente querem nos ensinar. Eles são, antes de tudo, uma linguagem simbólica e psicológica profunda, que ensina sobre energia vital e autoconhecimento condensados em uma estrutura que descreve exatamente como a vida se manifesta dentro da gente. E bom, é por isso que hoje eu decidi falar toda a verdade sobre os chakras. E primeiro, para começar esse assunto, como de costume, é bom dar um contexto histórico e entender de onde que surge primeiro, toda essa ideia dos chakras. Então, toda a noção de chakras surge nas antigas tradições védicas e tântricas da Índia, com registros que ultrapassam mais de 3.000 anos atrás. Ou seja, estamos falando em um período em que não existia essa separação moderna entre ciência e espírito. O corpo humano era visto como um reflexo do cosmos, e o cosmos como uma extensão do próprio corpo. Então, os antigos sábios védicos, através de práticas de meditação e observação interna, começaram a perceber esse fluxo da energia vital, o conhecido prana, e notaram que em certos pontos do corpo essa energia se concentrava. Ela parecia girar como se fossem vórtices, e esses pontos de rotação, que foram chamados de chakras, que é uma palavra que em sânscrito significa literalmente essa roda ou disco. Ou seja, cada chakra era simbologicamente um plano de existência. E bom, para tentar dar um exemplo disso, por mais incrível que pareça, ela se assemelha bastante com a proposta da árvore da vida cabalística, que eu geralmente menciono aqui nos vídeos. Porque vemos tanto nos chakras quanto na árvore da vida uma representação dos nossos degraus de consciência, do mais denso ao mais sutil. Assim, dentro da alquimia, há processos de transformação do chumbo em ouro, que representam também esse mesmo caminho simbólico, a purificação gradual das energias inferiores até chegar à iluminação. E é muito louco você pensar nisso, porque você encontra um certo padrão dessas tradições, onde todas tentavam ensinar como você controlar essas energias internas. No Egito Antigo, o berço de muita tradição espiritual de hoje em dia, os sacerdotes falavam sobre exatos mesmos centros de energias, ligados ao Ka, que seria o nosso corpo sutil. E é exatamente por isso que, se você for estudar, por exemplo, hermetismo, você vai acabar se deparando com coisas que falam sobre chakras e esses centros de energia no nosso corpo sutil. Porque no final, tudo isso são só linguagens diferentes tentando falar a mesma realidade energética. Por isso que quando a gente fala sobre chakras, a gente não está falando sobre algo místico, ou seja, que seja exclusivo de uma
única religião. Eu estou falando de um modelo simbólico que representa como a energia e a consciência se movimentam dentro do ser humano. Só que olha como é curioso tudo isso, porque quando esse conhecimento dos chakras chegou no Ocidente, ele passou por um processo de tradução, onde boa parte desse conhecimento espiritual e simbólico ele acabou se perdendo. Durante o século XIX, com o surgimento do movimento teosófico, nomes como Helena Blavatsky e Anne Besant começaram a estudar profundamente essas filosofias orientais. Ou seja, eles tentaram aproximar essa sabedoria védica de uma linguagem que o Ocidente entendesse, misturando ela com a ciência, a religião e o ocultismo europeu. Charles Leadbeater, por exemplo, publicou um livro chamado Os Chakras em 1927, onde ele descrevia cada centro energético com detalhes e cores, inspirado em suas visões clarividentes. E é impressionante ver como essas ideias se espalharam pelo Ocidente e começaram a influenciar tanto a nova era da época quanto o esoterismo moderno, chegando até os estudos de psicologia profunda. E é aí que entra Carl Gustav Jung. O Jung, diferente de muitos ocultistas da época, não olhava os chakras como algo literal, mas como uma representação de um dos seus conceitos mais famosos, os arquétipos. Esses arquétipos são basicamente símbolos que representam estágios da evolução psíquica do ser humano. Então, para ele, o processo de você subir pelos chakras ou equilibrar eles era o equivalente ao que ele chamava de individuação, outro conceito famoso dele, que descreve esse caminho pelo qual o ser humano se torna inteiro, integrando seus opostos, o corpo, a alma, razão, instinto, luz e sombra. Ou seja, percebe como tudo isso de alguma forma se conecta? E quando a gente começa a olhar com calma isso, vê que esse conceito dos chakras ou centros de energia não é algo exclusivo da Índia. Como eu falei, no Egito Antigo, eles sabiam que essa energia vital subia e descia, atravessando portais interiores. Da mesma forma que a energia da Kundalini seria descrita séculos depois nos cestos tântricos da Índia. Ou seja, a mesma estrutura que representava a Kundalini, no Ocidente, acabou sendo traduzida como um processo de transformação interior, uma metáfora da transmutação da consciência. E isso tem uma explicação bem simples. Quando o conhecimento oriental chegou à Europa, principalmente entre o século XVII e XIX, os ocultistas e alquimistas reconheceram que aquilo não era algo novo. Eles viram uma correspondência direta com o que já existia no hermetismo, na cabala e na própria alquimia. Só que havia uma diferença bem importante: a maneira como cada tradição lidava com o processo de despertar. No Oriente, o despertar da Kundalini é visto como um processo direto e intenso, quase como acender o fogo do espírito do corpo. É uma energia serpentiana que sobe pela coluna, ativando cada centro de consciência até chegar ao topo da cabeça, simbolizando a união entre o humano e o divino. Um processo bonito, porém esse caminho ele não é simples. Ele exige disciplina, pureza mental e uma profunda entrega ao autoconhecimento. E justamente por ser tão poderoso, ele também é perigoso quando feito de forma inconsciente. E é por isso que muita dessa sabedoria, tanto a oriental quanto a ocidental, passou a ser ensinada apenas dentro de escolas iniciáticas. Porque ali o ensinamento do despertar da sua energia interna era ensinado de forma simbólica e gradual, através dos rituais, das aprovações e das próprias meditações. Então não era um conhecimento proibido nesse sentido conspiratório, mas reservado, porque mexia com níveis da psique humana muito sutis. E com o tempo, porém, o mundo mudou. A religião perdeu força diante da ascensão da ciência racional,
E o que antes era visto como alquimia, hermetismo ou magia começou a ser traduzido em novas linguagens, como psicologia, filosofia e física quântica. E perceba que toda essa sabedoria antiga, ela não desapareceu. Ela apenas mudou de forma. E Carl Jung foi um dos primeiros a entender isso, porque ele dizia que o que os antigos chamavam de espíritos, deuses ou energias era, na verdade, esses arquétipos psíquicos, manifestações da própria consciência humana tentando se compreender. Assim, o processo de individuação de Jung era o mesmo que o despertar da Kundalini, a subida da energia da base, o nosso instinto, até o topo, a consciência, e nesse processo integrando todas as partes do seu ser. Ou seja, percebe como novamente tudo isso se repete, mas em linguagens diferentes? No Egito chamavam de Ka, na Índia era o Prana, na alquimia, por exemplo, esse era o mercúrio filosófico, essa individuação. Ou seja, o nome ele muda, o símbolo muda, mas a essência é a mesma. O despertar da energia que habita dentro do ser humano e o reconecta ao divino. E talvez seja o ponto mais bonito de tudo, porque a ciência, a religião e o ocultismo, todos no fundo estão tentando entender e explicar para as pessoas a mesma coisa. Só mudam as palavras, os rituais e os caminhos, mas o propósito é sempre o mesmo, o de despertar a sua consciência. Então, quando a gente fala de chakras, não estamos falando apenas sobre religião, de crença ou de um dogma fechado. Estamos falando de representações que acontecem dentro de nós. Cada chakra é como um espelho que reflete nossos estados internos, nossos medos, desejos, paixões, intuições e bloqueios. E quando a gente aprende a observar isso conscientemente, começa a perceber onde a energia estava travada, o que ainda não foi integrado e como transformar emoção em sabedoria. Essa é a verdadeira lógica por trás dos chakras. Eles são uma linguagem energética da consciência e não servem para te afastar do mundo, mas para te mostrar como o mundo inteiro já está dentro de você. E bom, eu não podia terminar esse vídeo sem explicar um pouco sobre os nossos 7 chakras principais. Porque não adianta a gente ficar só na teoria se a gente não entende como essa energia ela se manifesta dentro do nosso corpo. Então vamos analisar como cada chakra reflete uma etapa dessa jornada espiritual. Exatamente como se fossem camadas dessa densidade da alma. Ou seja, assim como a árvore da vida que eu falei, quanto mais baixo, mais ligado ao plano mundano, o plano físico, e quanto mais alto, mais ligado ao espírito e à consciência, no plano mais sutil. Bom, em primeiro vem o chakra raiz, o Muladhara, que é basicamente o alicerce de tudo. É o chão interno sobre o qual o resto da estrutura se sustenta, localizado na base da coluna, na região do períneo. Então, esse chakra fala de sobrevivência, de instinto e de conexão com o corpo e com a terra. E não é à toa que ele representa esse elemento da terra, porque a terra é aquilo que dá forma, peso e estabilidade, e é o que nos ancora na realidade física. O vermelho desse chakra vem porque essa cor ela tem maior densidade na luz visível. A sua onda é a mais longa. E dentro desse estudo da magia e na alquimia, o vermelho também simbolizava força vital, o sangue e sobrevivência. Ou seja, esse chakra representa essa energia bruta, de sobrevivência pela vida. E no Egito, o vermelho também era associado ao deserto, o deus Sete, o caos primordial que precisa ser dominado para surgir a ordem. Além disso, o Muladhara é chamado de Porta da Serpente, pois é ali que a Kundalini repousa. E em muitas tradições herméticas isso simboliza a matéria adormecida, esperando ser desperta, além de estar ligada ao inconsciente instintivo. Ou seja, sem esse chakra, sem essa base, nenhum trabalho espiritual se sustenta, porque ele é basicamente o chão do nosso templo interior.
Por isso que quando esse chakra está em desequilíbrio, vem aquela sensação de não pertencimento e de sentir medo e escassez. E psicologicamente é aqui que nascem muito dos traumas de infância, das inseguranças básicas que moldam a nossa relação com o mundo. Por isso que trabalhar o Muladhara é reconstruir esse chão interno. É como voltar a confiar nesse fluxo da vida, no instinto de que a Terra e toda a existência vão nos sustentar. O segundo chakra é o Shivadhisthana, que é o templo da água interior. Ou seja, em outras palavras, é o fluxo das emoções, dos desejos e da nossa sensualidade. Aqui a energia vital começa a se mover com mais liberdade, transformando-se em prazer, expressão e criatividade, sendo localizada logo abaixo do umbigo. E ele representa o elemento da água porque é ele que nos ensina a fluir pela vida. Assim como o rio contorna as pedras, a emoção verdadeira não luta contra o que você sente. Ela se adapta, se expressa e segue em frente. E é interessante notar que o laranja ele é o misto do vermelho, o nosso instinto, com o amarelo, a clareza, simbolizando a energia vital entrando nesse movimento consciente. Por isso que essa cor é bastante usada em rituais de cura emocional, porque o laranja vibra como as águas em movimento. No Tantra, esse chakra é conhecido como o oceano lunar, sendo o berço da energia criadora, não só sexual, mas espiritual também. É a força que transforma o impulso em manifestação. É o que na Cabala corresponde a Yesod, o reino das emoções, da imaginação e dos sonhos. Ou seja, é aqui que nasce o magnetismo pessoal, o desejo e o impulso de criação. Quando esse chakra está bloqueado, aparece o sentimento de repressão, culpa e frieza emocional. O medo de se entregar, a dificuldade de criar e de confiar na própria sensibilidade. Porém, quando aberto e equilibrado, aparece como fluidez, sensibilidade e criatividade. É literalmente a água da consciência se movendo. E o próximo chakra é o Manipura, que é o nosso sol interno, localizado na região do estômago. Ele logicamente representa o elemento do fogo, porque além da relação solar, na linguagem esotérica, é o fogo que transforma as coisas, que purifica, que impulsiona e que desperta. Ou seja, é o centro da nossa identidade, da autoestima e da capacidade de agir no mundo. A cor amarela dele também é associada a essa cor do sol, uma cor que ativa a mente, o foco e a direção. Por isso, as divindades solares eram tão ligadas a essa cor amarela, como Ra no Egito, Apolo na Grécia ou Surya na Índia. É dele que nasce a força da vontade, a coragem, o impulso de agir, e é literalmente o centro do nosso poder pessoal. E quando eu digo poder, não é nesse sentido de dominar os outros, mas de você dominar a si mesmo. E é por isso que tantas tradições ocultistas e espirituais apontam o plexo solar como o ponto de maior poder mágico dentro do ser humano, porque magia, na essência, sempre foi a capacidade de você direcionar a sua energia com intenção. Nas tradições herméticas, o plexo solar é chamado de centro da vontade, exatamente o mesmo conceito que o famoso Crowley chamava de Telema, a força de direcionar a própria vida. Por isso que, quando equilibrado, ele nos dá autoconfiança, coragem e direção, mas quando está em excesso, ele vira arrogância, raiva e controle. É o ponto onde a energia emocional se torna ação, o poder de transformar pensamento em realidade. E no ocultismo clássico, dizem que toda energia começa na vontade. E bom, toda vontade nasce primeiro aqui, no plexo solar. Por isso que é comum em práticas espirituais você sentir essa região da barriga aquecendo, principalmente se você faz essas projeções energéticas. Ou seja, é bem aqui aonde você sente essa trava, o formigamento, o deslocamento do corpo astral acontecendo. E até mesmo no corpo físico isso aparece.
Por exemplo, o bebê dentro da barriga da mãe recebe energia, nutrição e vitalidade pelo umbigo, exatamente o ponto físico ligado ao plexo solar. Ou seja, antes mesmo de respirar, antes de ter consciência, a nossa vida começa pelo centro do Manipura. É o ponto de entrada da nossa energia vital. Então ele é o primeiro canal que nos mantém vivos e permanece sendo por toda a vida, sendo o núcleo da nossa força interior. E o próximo chakra é o Anahata, localizado bem no centro do peito, na altura do coração, sendo considerado a ponte entre os mundos, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Por isso ele representa o elemento ar, porque o ar é invisível e ao mesmo tempo ele está em tudo, conecta todos os seres, assim como o amor. E ele é representado pela cor verde, isso porque o verde é a cor da cura, do crescimento e da renovação, além de ser o equilíbrio entre o azul, o espírito, e o amarelo, que seria a mente, esse despertar nessa consciência. Além disso, no espectro visível do olho humano, o verde é a cor central. Ela simboliza o ponto de equilíbrio, exatamente como o coração é o chakra central. E bom, também é aqui aonde nasce essa ideia de consciência crística, o estado de amor universal e não pessoal. E é por isso que às vezes esse chakra ele pode aparecer na cor rosa. E isso aparece justamente nessas ideologias mais cristãs, porque o rosa representa o amor incondicional, a vibração mais suave e compassiva do coração, porque ela se mistura com essa cor vermelha, a energia mundana. Ou seja, a ideia é representar também essa compaixão universal entre todos os seres, por isso o rosa. Além disso, em ordens iniciáticas, o Anahata é considerado como esse portal do ar, porque é quando a alma começa a se libertar da densidade da matéria. É o centro onde o eu e o outro deixam de ser opostos. Ou seja, quando o Anahata se abre, o amor deixa de ser um sentimento isolado e se torna uma frequência que muda a sua volta. E é exatamente aqui que nasce o verdadeiro despertar espiritual, quando amamos sem apego e sem tentar controlar os outros. E agora o quinto chakra, o Vishuddha, que é a ponte entre o coração e a mente, sendo literalmente a voz da alma, localizado obviamente na base da garganta. E ele representa o elemento éter, o espaço, porque é justamente no espaço que o som vibra, e é ali que a palavra ganha força criadora. No hermetismo e em várias tradições antigas acreditava-se que a palavra é o primeiro ato de criação. Provavelmente você já ouviu a frase "no princípio era o verbo", ou seja, o nome Vishuddha em sânscrito significa purificação. Então, resumindo, falar a verdade, expressar os seus sentimentos é também uma forma de você purificar a sua alma. E ele aparece na cor azul, quase que um ciano. Isso acontece porque o azul sempre foi um símbolo de espiritualidade. Por exemplo, no Egito, a cor do lápis lazuli, uma rocha com essa mesma coloração, representa para os antigos o céu noturno e esse domínio dos deuses. Por isso, ela é a cor da expressão do espírito, do som, da transparência. E quando reprimimos o que somos, esse chakra se fecha. Mas quando falamos com clareza e amor, o canal se abre e a nossa energia se alinha. Ele é o chakra que purifica, porque o que é dito com verdade liberta, já o que é reprimido te adoece. O penúltimo chakra e um dos mais famosos é o Ajna Chakra, que é o nosso centro de percepção e da nossa sabedoria interior. Ele fica localizado entre as sobrancelhas, o famoso terceiro olho, e ele representa simbologicamente o elemento da luz, porque é a luz que revela, que permite enxergar o invisível, e não com os olhos físicos, mas com esses olhos da consciência.
E a sua cor é o índigo, né? Uma espécie de transmutação entre o azul com o violeta, né? Da mesma forma que acontece essa transição entre a mente intuitiva e o espírito. Ou seja, é uma cor profunda, noturna também e associada a uma percepção além dos nossos 5 sentidos. Ou seja, o Agna é o chakra da nossa visão interior, da intuição e da clareza espiritual. E é claro, sempre foi associado também à nossa glândula pineal. E essa glândula é um órgão do nosso cérebro, praticamente no mesmo local desse chakra. E ele é o responsável por produzir melatonina e regular o nosso ciclo do sono. Mas simbologicamente ele sempre foi visto como um receptor. E esse simbolismo não é novo. No Egito Antigo, o olho de Horus era um dos símbolos mais profundos da civilização deles. E ele tinha o mesmo intuito de passar esse mesmo simbolismo, da visão interna, proteção espiritual e essa capacidade de enxergar a verdade. E é muito interessante perceber que quando a gente olha para a estrutura anatômica da glândula pineal e das áreas ao redor dela, existe uma semelhança simbólica com o desenho do olho de Horus, né? Da mesma forma que na mitologia nórdica, Odin trocou o seu olho em troca desse despertar, em troca dessa sabedoria. Ou seja, não era só uma questão de clarividência, ou só esse lado do misticismo, eram metáforas sobre a nossa consciência. E é por isso que esse arquétipo ele se repete em tantos lugares diferentes. A filosofia platônica, por exemplo, via a pineal como um ponto de ligação entre a alma e o corpo. René Descartes, no século XVII, chamava a pineal de a sede da alma. Não porque tinha provas científicas, mas porque via nela uma ponte entre a mente e a matéria. Então, na época renascentista, os filósofos chamavam isso de olho da mente, que é literalmente a capacidade de visualizar, imaginar e compreender sem depender do teu corpo físico. No ocultismo ocidental, esse simbolismo, do terceiro olho, o olho que tudo vê, estava presente no hermetismo, na maçonaria e representava literalmente a mesma ideia que o Agna Chakra. Ou seja, esse simbolismo esotérico do terceiro olho tinha a ideia principal de ensinar sobre o observador, o ponto que vigia o próprio processo espiritual. Em textos herméticos antigos, como a Tábua de Esmeralda, aparece várias vezes a ideia de ver o invisível, que é exatamente o que o terceiro olho representa, perceber o que não é físico, mas que ainda assim é real. É o mesmo Agna Chakra descrito com palavras ocidentais. Esse mesmo ponto de recepção. E é importante deixar claro que o Agna Chakra não é sobre ver espíritos, é sobre ver a si mesmo com clareza e observar o pensamento sem se prender a ele. E por último, o chakra Sahasrara, que é o ponto mais sutil do nosso corpo etéreo, o famoso lótus das 1000 pétalas. E ele se localiza bem no topo da nossa cabeça, simbolizando a abertura total da consciência, quando percebemos que o divino ele não está fora, ele está em tudo, inclusive dentro de nós mesmos. Ele aparece geralmente na cor violeta, um roxo bem forte, porque essa é a cor com maior frequência no espectro visível. E quanto maior a frequência, mais sutil é essa vibração. Além disso, o violeta sempre representou espiritualidade, mistério e transmutação. Só que esse chakra também pode ser imaginado na cor branca. E quando ele é visto dessa forma, o branco vem porque ele seria a soma de todas as cores. Assim, como o chakra coronário representa a soma de todos os estados de consciência. Mas, resumindo, é o retorno da energia à sua origem. A serpente Kundalini sobe atravessando todos os centros e floresce no topo da cabeça, onde o ser humano e o cosmos se tornam um só. No hermetismo seria o casamento alquímico entre o Sol e a Lua,
o espírito e a matéria, unidos em consciência pura. É o estado de unidade que místicos como Plotino, Rumi e outros grandes yogis descrevem. Ou seja, no fim, esses 7 chakras não são apenas pontos de energia ou uma técnica esotérica isolada. Eles são estágios de evolução, sendo uma forma simbólica e espiritual de explicar como a consciência se organiza dentro do corpo. Entender cada um deles é compreender a sua própria alma, desde o instinto de sobreviver até a experiência de ser uno com o todo. Ou seja, desde as primeiras tradições da Índia, passando pelo Tantra, pelo Yoga e por leituras mais ocultistas do Ocidente, os chakras sempre funcionaram como um código. Não importa a época ou a cultura, sempre existe a mesma lógica. A vida começa densa, instintiva e vai se refinando até alcançar estados mais sutis de entendimento. E que por trás das cores, dos mantras e das representações, existe uma linha narrativa universal, o humano tentando compreender a sua própria energia, seu propósito e o caminho entre o que é físico e o que é espiritual. Cada chakra guarda um aspecto desse processo: o medo, o desejo, vontade, amor, expressão, visão e transcendência. Os 7 chakras. E juntos eles contam como a consciência aprende a se mover pelo mundo, a se expandir, a integrar tanto a luz quanto a sombra. Então não é sobre ativar poderes mediúnicos, mas sobre reconhecer suas próprias camadas internas. É entender onde a energia trava, onde ela flui e onde ela pode crescer. E perceber que tudo, tanto seu corpo, sua mente, suas emoções e seu espírito, estão todos conectados por esses mesmos centros. E quando todos esses centros se alinham, não é que você se ilumina, você apenas se lembra de quem sempre foi. E esse é o encerramento, esse é o ponto final, e ao mesmo tempo o começo de tudo. Enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui, espero que vocês tenham entendido o que de fato são os chakras e o que eles tentam ensinar, né? Como que eles podem ser usados, independente da sua religião ou fé, porque vai muito mais além do que uma doutrina sagrada. Bom, se inscreva para mais conteúdos assim e lembre-se sempre de espalhar a verdade.